Eu participei do grupo que começou o futevôlei, né? O Maradona ligou para mim, queria participar comigo de torneios. Nós sentimos a necessidade de montar uma entidade. Nós tínhamos uma certa dependência, né, dos homens para jogar. A gente não conseguiu, né? Estamos aí com muitas mulheres jogando. Esse negócio de ser reconhecido como o maior craque da história do futebol, eu gosto. E a gente praticava um jogo que na época chamava linha de passe. Ele era praticado na parte de cima da areia, que era muito quente naquela ocasião, né? Porque o futebol e essa linha de passe era proibido na orla, perto do mar, só podia jogar voleibol. E alguém sugeriu um dia que a gente fosse praticar a linha de passe na rede de vôlei, porque a polícia não incomodava se você estivesse dentro daquela área de voleibol, da rede de voleibol. Comecei a jogar em Copacabana, na época havia somente 3 redes na praia toda. Uma na Rua Bolívar, outra na Rua Constante Ramos e uma no Leme. No começo a rede era da mesma altura da rede de vôlei, mas era com vantagem, partida de 12, que não valia rebater de primeira. E prevalecia um pouco a habilidade e o toque de bola. Era uma rede muito alta, 6 de cada lado, e foi, em vez de jogar voleibol, jogávamos voleibol com o pé. Depois vimos que 6 pessoas, era muita gente dentro da quadra, passamos para 5 e depois para 4, que foi um número razoável para a rede de futevôlei, 4 contra 4. Era muito difícil você derrubar no outro lado uma bola com ataque tradicional. O futebol é como o futebol, atrai admiração de muitas pessoas, principalmente os jogadores de futebol. Eu fui um deles e fui atraído por essa modalidade fantástica, e eu tenho uma lembrança muito rica quando o Maradona ligou para mim dizendo que viria ao Rio de Janeiro e queria participar comigo de torneios do futevôlei. Eu fico feliz por ter contribuído para esse sucesso desta modalidade fantástica. Como comecei bem novinho, eu peguei isso tudo. A rede alta, eu peguei a bola tango, o jogo com vantagem, o jogo que tinha que rodar, você tinha que aprender a jogar dos dois lados. Nos anos 80, ocorre o fim de uma regra que era a obrigatoriedade dos 3 toques. E é criada a modalidade de trincas em função exatamente da quantidade de campeonatos que não terminaram por conta de atletas com cãibra, e a premiação era dada para quem aguentasse ficar em quadra. Existia uma rivalidade muito grande entre as redes dos bairros. Então, tinha o pessoal de Ipanema, tinha o pessoal aqui de Copacabana, o pessoal do Leme, o pessoal... Aí depois surgiu o pessoal de Niterói, Barra da Tijuca. Naquela época do futebol que estava se organizando, fizemos uma reunião com mais de 100 atletas lá no posto 6. Eu saí de lá com uma responsabilidade danada. Com muito sacrifício começamos a montar uma diretoria que me ajudasse também a fazer as coisas, e começamos a organizar torneios. Luciano do Vale leva o futevôlei para a televisão. Aí ocorre, na verdade, a grande explosão do futevôlei. Quando o Luciano do Vale começa a promover desafios, e participam desses desafios jogadores de futevôlei com jogadores de futebol. Depois entra em circuito Skol, depois vem Aquafresh, circuito Aquafresh. Os eventos começam a ter premiação em dinheiro. Os melhores atletas tinham patrocínios individuais. Esse negócio de ser reconhecido como o maior craque da história do futebol, eu vou dizer que eu não gosto, eu gosto. Se hoje me considero, ótimo, dediquei para isso. Mas eu acredito que foi tudo por conta da minha dedicação, treino, respeito aos meus parceiros adversários. Comecei a jogar em 1984 na rede da Miguel Lemos. A gente fazia uma rodinha assim, só com mulheres, para tentar melhorar o fundamento, até que um dia a gente conseguiu entrar para a quadra para jogar
Nós tínhamos apoio dos amigos mais próximos e principalmente o maior incentivador, que foi o Maguila. Ele treinava a gente, tinha um horário que ele reservava para a gente jogar. Ele realmente fez a diferença para o futebol feminino. A gente começou jogando sempre com duplas mistas. As mulheres só levantavam. Surgiu a ideia de botar uma linha divisória no meio da quadra que obrigava a mulher a pegar metade da quadra, pelo menos no momento do saque. O homem só podia sacar no homem e a atleta feminina podia sacar em quem quisesse, sem qualquer interferência do atleta masculino do seu parceiro. As meninas foram obrigadas a sair para o jogo e a partir desse evento a Pepsi comprou o barulho. Essa é a história do futebol feminino, hoje fundamental para o nosso esporte. Eu acredito que foi um divisor de águas para a gente nos primeiros 10 anos aí. Foi quando a gente conseguiu realmente fazer jogos femininos. Às vezes não saía jogo, às vezes era um jogo só de devolver de primeira. Então era um jogo chato. Até o jogo feminino ficar interessante para nós também, demorou um pouco. Mas eu acho que a gente meio que se forçava isso, porque a gente queria realmente jogar quando a gente quisesse. Na década de 90, nós migramos para a Praia de Ipanema, onde tinham outras garotas jogando. Em Copacabana aconteciam partidas mistas. E com essa mudança para Ipanema, nós passamos a fazer vários jogos femininos. O nível melhorou muito. Em 1996, aconteceu o primeiro torneio feminino, lá na praia da Barra da Tijuca. Teve um campeonato no Aquafresh, onde a Lana apareceu, a Lana também é da minha geração, recebendo de ombro. Eu acho que essa foi a grande evolução das meninas no esporte. Quando a gente passou a receber a bola no ombro, o jogo evoluiu. O esporte cresceu muito, é incrível. Hoje em dia todo mundo joga super bem.